E vem conferir uma análise do episódio 10 da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War. E para quem acreditou que a luta entre Mayuri e o Pernida tinha acabado, isso não aconteceu. Como a gente viu no começo do episódio passado, que é focado mais na luta, é bem verdade, do Shinsui contra o Lily, aqui não é isso que acontece. A gente vai ver o que aconteceu depois que o bebê gigante, que é a Bankai do Mayuri, acabou se explodindo e a mão saiu lá de dentro. A gente vai ver o final dessa luta. Bom, a luta começa com a mão saindo e a partir daí o Mayuri percebendo que ele não conseguiu parar o Pernida. E o Pernida acaba conversando com ele. E a partir daí o Mayuri tem uma surpresa, porque aquela pessoa que quando só era um pequeno fantoche acabava não conseguindo falar nada, ele já evolui falando mais sobre isso. Inclusive, tem um discurso bem interessante, porque o Mayuri fala como que a mão do Rei das Almas está lá. E a mão do Rei das Almas fala que ela sempre foi um Quincy. E isso é muito interessante. É um discurso que eu acho que eles poderiam aprofundar, eles vão aprofundar mais pra frente. Porque quando o Yhwach vai conversar com o Rei das Almas, ele chama ele de pai, porque ele criou os Quincy's. E é quando o Mayuri faz essa discussão de por que está do lado dos Quincy's, o Rei das Almas praticamente dentro do Pernita fala: eu sempre fui um Quincy. Isso é muito interessante, porque mostra como o Rei das Almas realmente foi o criador de todos. Foi o criador dos Quincy, foi o criador dos Shinigami e até certo ponto dos Hollow. E isso é interessante. Tudo que tem alma, tudo que tem vida, vem através do Rei das Almas. Então ele realmente é parte de tudo isso, e isso eu acho muito legal. Logo depois desse comentário, o Pernita mostra como que ele solta flechas, que é através da ponta dos dedos, e essa ponta dos dedos, quando quase acerta o Mayuri, ele acaba percebendo que aquela ponta das flechas acaba conseguindo fazer com que tem a mesma função de quando o Pernida encostava em você, que era chegar nos seus nervos. E chegando nos seus nervos, ele pode controlar seu corpo, tanto pro bem como pro mal, como destruir você de dentro para fora. E isso eu achei muito interessante. Numa hora ele quase é acertado, ele é acertado na verdade, e ele tem que tirar um braço, mas antes disso, a Nemo acaba salvando ele e jogando ele para longe. Logo depois tem uma sequência da Nemo junto com o Mayuri, onde o Mayuri fica bravo com ela, falando por que ela salvou, como que ela tem ideias próprias, porque ele nunca deixou ela fazer isso. Ele mostra nessa parte como que ele tem uma preocupação com ela, mas mesmo assim, daquela forma Mayuri de ser, de dar soco nela, de falar, de não deixar, tratar ela como se ela fosse inferior a ele. Logo depois, ele chama ela pelo nome dela, que é o nome completo, que é Nemo 17, e a partir daí tem um flashback rápido, onde ela fala que fazia tempo que ele não chamava ela assim, ela olha como se fosse pela garrafa ou por alguma coisa, e ele fala que ela vai nascer, e aí começa a abertura. Voltando da abertura, a Nemo fala que percebeu que o Mayuri esqueceu seu remédio na sala antes da batalha que ele sempre leva. É um remédio que faz com que ele recupere rapidamente seu corpo. Ele toma esse remédio e ele acaba fazendo com que o braço dele nasça de novo, e a Nemo toma, fazendo com que o braço dela também volte, porque ela tinha perdido o braço quando foi acertado pelo Pernida, porque ela ia perder o braço e ela resolveu remover rapidamente, assim como o Mayuri fez. Logo depois tem mais um flashback rápido, onde a gente conhece mais um pouco da Nemo, onde sabe que realmente o nome dela era aquele, que no começo o Mayuri tratava muito bem ela, e que depois disso ela era cobaia, e ela era chamada número 7, porque 6 vezes tentaram criar uma Nemo no laboratório e elas não conseguiram. A primeira vez deu errado, a segunda vez foi só um feto, a quarta vez fez com que já tivesse uma possibilidade de recuperar até sarar ferimentos e pessoas que estavam com grandes problemas. A sexta pessoa, o sexto clone foi o que durou mais tempo, durou 2 meses, mas os órgãos dele se mataram internamente e ele acabou se destruindo. E a sétima foi a que mais viveu, que é a Nemo que a gente conhece a partir daqui. Isso é muito interessante, porque se para pensar, a Nemo é alguém que foi criada pelo Mayuri, é alguém sendo controlado por ele, que tem inteligência própria, mas foi criada por ele. E o Pernita e o Rei das Almas é exatamente isso. O Pernita é alguém sem personalidade, é alguém que não fala nada. O Rei das Almas controla ele. Então quem controla quem nessa situação? É uma linguagem, essa luta é muito interessante, porque a linguagem simbólica de quem está lutando um contra o outro é muito bonita e muito interessante, de quem é um criador, quem é a criatura. Você vê muito de Jack and Hyde, você também vê muito de Frankenstein aqui, que eu gosto bastante de como é representado nessa luta. Logo depois, o Mayuri acaba indo para trás do Pernita, e nessa hora
a Nemo acaba indo atrás. E aí quando ela vem atrás, mesmo desrespeitando a ordem do Mayuri, ele acaba jogando algo anestesiésico em volta, faz com que toda aquela área fique paralisada. Porque o seu mecanismo, o seu remédio que faz o corpo dormir, é a ideia dele. Ele vai colocar para dormir o corpo do Pernita, e colocando ele para dormir, ele vai perceber que ele vai conseguir controlar ele mais forte, ele vai conseguir roubar um pouco de sangue para ele fazer sua amostra, ele conseguir explorar ele, e ao mesmo tempo ele vai conseguir destruir o Pernita. E é isso que ele tenta fazer, ele faz com que a área inteira fique anestésica. Só que nessa hora, ele ouve uma voz estranha, uma pressão forte, quando ele parece que está ficando parado. E ele percebe que é a voz do Zaraki. E nesse ponto ele percebe que quando o Pernita ele chega no centro nervoso de uma pessoa, ele consegue roubar um pouco da pressão espiritual dele. E aí ele percebe que tem um problema. Ele não vai conseguir paralisar o corpo como ele queria naquele ponto. Porque se ele tem a força do Zaraki em certo ponto, ele sabe que o seu potencial não vai acontecer. Ele fala pra Nemo pra ela tomar cuidado, porque se ela for pega, ela vai ser destruída. Ele acaba tentando salvar ela, mas no fim ela acaba salvando ele mais uma vez. Nessa hora, quando ele percebe que teve evolução, ele percebe que é uma criatura fantástica, ele fica mais interessado ainda. E aí a Nemo acaba chegando e falando que ela vai pra luta, e o Mayuri não deixa. Mas aí ela percebe que ele teve consciência própria. Ela teve a consciência de poder decidir pelos seus próprios atos. Agora ela vai ser quem ela quiser para poder ir para aquela batalha. Logo depois disso, o Mayuri acaba percebendo que realmente ela evoluiu, que ela realmente é uma pessoa que agora tem uma inteligência própria, e ela vai pra batalha sozinha. Ele até faz uma brincadeira falando: quem diria que um dia eu veria você me respondendo? E logo depois tem mais um flashback, o flashback final antes da morte da Nemo, onde ela acaba percebendo como que foi a vida dela, que seria a parte que ela tá conversando com outro ator no laboratório quando ela é criança, e ele explica que o Mayuri nunca foi daquele jeito, que ele nunca criou um sentimento por uma pessoa como ele criou por ela. Do jeito dele, ele, até certo ponto, a série não fala, mas ele praticamente falou, ele tá se tornando um pai pra Nemo, no sentido de como ele criou ela. Desde que era um bebê, um feto, até ali, ele cria ela de uma forma que é mais do que um experimento. É o experimento da vida dele, que faz com que ele evolua sua Bankai, e mais do que isso, que faz com que ela praticamente se torne sua filha. Então a partir daí, ela acaba criando isso, ela solta o seu grande poder, o seu grande momento. Num momento lindo, ela acaba destruindo o Pernita, mas ela acaba praticamente morrendo nessa ocasião. Nessa parte com a morte da Nemo, você vê que o Mayuri fica inconsolável, mas ao mesmo tempo aparece uma criatura que a gente não via faz tempo, que é o Sizaporo. Pra quem não lembra, o Sizaporo, ele é alguém da área dos Quincy que lutou contra o Mayuri lá no Ecomundo, que o Mayuri colocou ele em estado de ficar 1000 anos preso vendo a mesma luta, mesmo que passe pouco tempo. É aquela briga interna, ele tá preso dentro dele mesmo. Aí ele dá um discurso falando como o Mayuri realmente se importa, como o Mayuri realmente é alguém que ele se perdeu em quem ele falou que ele era, porque ele brincava com o Sizaporo, falando que ele é alguém que nunca vai ser um cientista de verdade, porque ele se preocupa muito com os experimentos dele. E agora o Mayuri no outro ponto. No final o Mayuri acaba destruindo ele e fala: eu não preciso que o meu senso de consciência seja você. Ele acaba indo pra cima do Pernita e destruindo ele de vez como precisava. Nessa hora ele fica praticamente sem nervos, praticamente ele não tem mais força pra andar. Aparece o Ikako e o Mishika, eles acabam ajudando o Mayuri a se carregar até uma parte onde ele fala que ele tem um lugar que vai recuperar o corpo dele. Ao mesmo tempo ele consegue pegar o cérebro da Nemo, eles levam lá e eles percebem que 2 personagens estão de volta, Hitsugaya e Hangiko. Eles não são mais zumbis, ele conseguiu fazer com que aquela criação dele tirasse toda aquela parte zumbi, eles voltassem a ser humanos, e a partir daí eles colocam o Mayuri dentro daquela cápsula que ele vai se recuperar e colocam o Zaraki na outra. Nesse ponto, o Hitsugaya e o Hangiko agora estão em batalha, o Ikako e o Michika agradecem, o Mayuri acabam fugindo, e a última cena é uma cena muito bonita do Mayuri falando: eu queria ver a cara do Urahara agora, vendo eu superando ele, vendo que eu construí uma inteligência que durou pra sempre. Logo depois ele fala: a gente vai mostrar isso junto. Ele acaba apagando e mostra ele fazendo um simbolismo dele apagando aquela água, que vai fazer com que ele entre em um estado onde ele não vai acordar, junto com a Nemo abraçando. O episódio se encerra. Acaba o episódio e vai começar a cena pós-créditos. E a cena pós-créditos mostra que os Quincy's renegados acabam de chegar lá. Primeiro, todas as meninas que morreram viraram zumbis e ajudam ele a tentar entrar no castelo. E antes de... E tem uma sequência até boa de ação, vendo cada uma em ação. E logo depois a gente vê que o Basbi chegou perto do Hashowalt,
ele, depois do Busby derrubar toda a sua guarda, ele fala o que ele tá fazendo ali, e ele fala, agora eles vão lutar, agora eles vão fazer a grande luta. Vale destacar que essa parte vale lembrar que ele tem ciúmes do Ishida Uryu ser o braço direito de Yorohaba. Então até nesse ponto seria até interessante o Busby não chegar, porque ele ia cobrar o Ishida, o episódio se encerra. Ou seja, dando um símbolo que o próximo episódio você pode ter o Busby, você pode ter as meninas contra o Yorohaba, mesmo que chama luta rápida, e você ainda tem o Hitsugaya. Você ainda tem o Ichigo lutando ao mesmo tempo, tem muita coisa, é uma boa previsão do que vai ser o futuro de Bleach a partir daqui. O episódio é excelente, amei a luta do Mayuri, eu não sou um fã da luta do Mayuri, falei isso no último episódio dele, eu amei a luta da Nemo, amei o flashback dela, gostei muito de como eles trabalharam nesse episódio, porque de novo, eu já li Bleach, e esse arco não me agrada, mas no anime ele tá me agradando, porque a animação melhora tudo que o mangá não consegue fazer. Então a partir daí, as lutas melhoram, os momentos melhoram, e você vê que o Kubo tinha potencial de trabalhar muita coisa ali. Um episódio bom, bem feito, bonito, com uma boa luta, bem animado, que até emociona em certo ponto, e com um final com um potencial grande com a cena pós-créditos. Eu gostei muito de como esse episódio foi feito. Mais um ótimo episódio de uma excelente temporada de Bleach. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do episódio 10 da terceira temporada de Bleach Thousand Year Blood War? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.